pessoal! Chegando nessa quarta-feira com mais um Gazeta Esportiva para você que nos acompanha de casa. Hoje um dia agitado, hein? Eu tô aqui com os nossos grandes comentaristas, Marcelo Bassésio do meu lado direito, vou me posicionar aqui. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Tudo jóia, bastante notícia hoje pra gente comentar, né? Essa semana tem sido bastante corrida no noticiário esportivo, né? E óbvio que tem muita coisa pra gente repercutir. Boa, e do meu lado esquerdo, novamente, aqui igual ontem, José Paes. Tudo bem, Zé? Tudo bem, você? Eu também tô bem, Graças tudo a Deus. certo. Certo. Que dupla, hein, gente? Ó, hoje a gente vai trazer tudo sobre as apresentações do Diego Palacios e Aníbal Moreno em Corinthians e Palmeiras, respectivamente. O Alexandre Silvestre marcou presença lá na academia de futebol, enquanto o Thiago Salazar esteve no CT Dr. Joaquim Grava. A gente também tem atualizações sobre a busca do São Paulo. Olha com quem os dois aqui, especialistas, por um novo técnico. O Santos, por sua vez, apresentou o Juliano e o Rainer para a disputa do Paulistão e da Série B. E claro, tudo sobre o mercado da bola e a Copinha. Isso e muito mais depois dessas dicas. Estamos de volta com o Gazeta Esportiva e a gente vai direto para a nossa enquete do dia. Onde deve ocorrer a final da Supercopa do Brasil? Mineirão, Maracanã ou outro estádio? Lembrando que está rolando todo o imbróglio ali, a CBF ainda não divulgou, não garantiu o local e a data da disputa entre São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e Palmeiras, campeão do Campeonato Brasileiro. Entra lá no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto e você também pode acompanhar o nosso programa, é claro, no youtube.com/Gazeta Esportiva. Um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente aí no YouTube. Gente, Marcelo, você, onde você acha que deve ser esse jogo? Já que aqui em São Paulo, né, torcida única não dá, né, por uma determinação desde 2016, o que você acha? Olha, eu acho que assim, o palco da Supercopa do Brasil todo ano deveria ser o Maracanã, né? Porque assim, em outros países, a Supercopa da Inglaterra acontece aonde? Em Wembley, que é o Maracanã da Inglaterra. Então a Supercopa do Brasil tem que acontecer no Maracanã, que é o nosso estádio mais emblemático, o principal estádio do país, enfim. Acho que seria o palco perfeito. O Flamengo não quer liberar o uso do Maracanã para a CBF promover a Supercopa do Brasil, então a CBF considera o Mineirão como um plano B bastante viável, mas aí tem todo aquele imbróglio que a gente pode falar mais tarde. Eu acho que o Maracanã é o palco perfeito. E você, Zé? Parabéns. Foi excelente o seu comentário, eu concordo com exatamente tudo que você falou, só tudo. O Maracanã é um dos maiores palcos do mundo. 2 finais de Copa do Mundo nós tivemos no Maracanã. Então, assim, pra mim, qualquer possibilidade de se jogar no Maracanã tem que ser usada. Seria demais ter um Palmeiras e São Paulo e Palmeiras lá no Maracanã. Ah, mas o Flamengo não quer. Mas daí tem que ver quem que é o proprietário do estádio, no caso, né? Aí a gente tem que analisar esses pormenores aí jurídicos, porque assim, seria um baita evento, um baita jogo. Imagina, de um lado a torcida do Palmeiras, do outro a do São Paulo lá no Maraca. Seria uma festa incrível e eu voto para que seja no Maracanã, mas está se encaminhando aí para ser no Mineirão, né? E já é um estádio que está acostumado a receber 2 torcidas, né? Sim. A gente sabe que no Mineirão a regra que há em Belo Horizonte é no máximo 10% da capacidade do estádio para a torcida visitante. No Maracanã, não. No Maracanã, a gente já está acostumado a ver clássicos em que flamenguistas e vascaínos, tricolores e botafoguenses, ou tricolores e flamenguistas ali reunidos naquele setor misto, tem torcida de um e torcida do outro no mesmo estádio. Enfim, eu acho que o Maracanã está preparado, a cidade é perto de São Paulo, fácil deslocamento para a maior parte dos torcedores são paulinos e palmeirenses. Tudo leva... é o cenário perfeito para a Supercopa do Brasil acontecer lá, mas há quem diga que a CBF vai levar a partida para o Mineirão, para nossa tristeza. E vou além, acho que tinha que ter mais jogos da seleção brasileira no Maracanã. Acho que a seleção joga pouco no Maracanã. Eu sei que o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente tem que ter jogos no Nordeste, óbvio, no Norte, aqui no Sudeste, em outras localidades também, mas o Maracanã, repito, é um dos maiores palcos do mundo, com uma das principais, se não a principal seleção do mundo aqui. Então, assim, acho que tem que jogar mais. Ah, mas a torcida lá é turma do amendoim. Mas e daí? Ué, tem em todo lugar, né, Zé? Exatamente, turma do amendoim tem em todo lugar. E outra, jogador para jogar na seleção brasileira tem que ter casca. Tem que jogar no Maracanã com a galera xingando, reclamando, 10 minutos já querendo ter 10-0. É isso, o Maracanã é demais, gente. Tinha que ser tudo lá.
E a data também tem que ser definida logo, né? Para os clubes também, ali a gente sabe que vai ser por agora aí, mas mesmo assim tem que definir logo. Tem essa definição, dia 3 ou dia 4 de fevereiro, né? Mas Exato. lá no Mineirão, me parece, lá em Minas, em BH, vai ter Atlético e Cruzeiro na Arena MRV no dia 4. No domingo, que seria no domingo, Então, e daí então seria dia 3. Imagina, 2 clássicos na mesma cidade, no mesmo dia, é inviável. Imagina, policiamento, tudo. Logisticamente não dá para ser realizada a Supercopa dia 4, se for no Mineirão. Se for no Maracanã, se o Flamengo liberar, enfim, aí eu acho que é válido dia 4, talvez domingo seja até melhor do que no sábado. Mas em Belo Horizonte, se tiver que acontecer em Belo Horizonte, tem que ser no dia 3, que é a data inicial programada para o jogo acontecer. Agora a gente já não sabe se vai acontecer dia 3 ou dia 4, mas vai ser nesse fim de semana dos dias 3 e 4 de fevereiro. Perfeito, você volta lá no site gazetesportiva.com para a gente debater no final do programa. Bora mostrar então os gols de ontem da nossa querida Copa São Paulo de Futebol Júnior? Põe na tela aí, diretor. Pelo grupo 4 da Copinha, o Grêmio simplesmente atropelou o modesto Inter de Bebedouro por sonoros 6-2. O garoto Fred foi o grande destaque da partida com 3 gols marcados. A vitória foi a terceira do tricolor gaúcho por 6 gols na Copa São Paulo e, de quebra, garantiu a liderança do grupo para o Grêmio, que agora vai encarar o Mirassol na próxima fase. Pelo grupo 7, o São Paulo enfrentou a Ferroviária e perdeu para o time de Araraquara por 2-1. O tricolor paulista entrou em campo com um time cheio de reservas, perdeu o jogo e ficou apenas com a segunda posição da chave. O São Paulo vai pegar o Ceará na sequência da Copinha, enquanto a Ferroviária, líder do grupo, terá o Gama pela frente. Outro grandão que poupou os titulares e também perdeu por 2-1 foi o Fluminense. O tricolor carioca foi surpreendido pelo São Carlense no interior aqui de Sampa. Apesar da derrota, o Flu ficou na liderança do grupo 13 e terá o Ituano como adversário na próxima fase. Pelo grupo 21, o Red Bull Bragantino amassou o Joinville por 5-2. E confirmou o primeiro lugar da chave com 3 vitórias em 3 jogos. Muito bom, aí então a gente viu que o São Paulo, né, Zé, tá com o seu adversário já garantido aí, o Ceará, né? E o Red Bull Bragantino, acabou agora há pouco o jogo do Taubaté, vai pegar o Taubaté na próxima fase. A Copinha é bem legal, né? Às vezes não tem muito jogo, a gente fica meio perdido ali, mas a hora que vai afunilando fica bem legal também. A gente torce aí para que vários meninos saiam e a gente possa ver mais bons jogadores aqui no Brasil. O torcedor acaba esquecendo, né, que o principal objetivo das categorias de base é formar atletas. É lógico que a competição é importante, você competir desde jovem te prepara para o profissional e tudo mais, e a Copinha é a grande competição das categorias de base do Brasil, mas muitos times a gente viu poupando nessa última rodada e acabaram não conseguindo o resultado, né? O São Paulo perdeu, o Corinthians empatou, e eu até não entendo o motivo de poupar os principais atletas na última rodada, sendo que geralmente é essa última rodada que define o líder do grupo, né? O São Paulo, por exemplo, começou a última rodada na liderança do grupo, perdeu para a Ferroviária com um time reserva, né, inicial, e acaba se classificando em segundo e pegando um adversário teoricamente mais difícil nessa segunda fase, porque o São Paulo vai enfrentar o Ceará. Se avançasse na liderança do grupo, enfrentaria o Gama. E isso aconteceu não só com o São Paulo, mas com outras equipes também. Sim, então, com o Inter aconteceu isso. É algo para se repensar, porque embora, repito, o objetivo principal seja formar jogadores, dar rodagem para alguns atletas que não vinham sendo utilizados até agora no torneio, que foi o que aconteceu, é importante também garantir uma situação mais favorável para você chegar longe na competição. Para o Palmeiras, o objetivo recentemente era ganhar, né? Que tava faltando, os adversários zoando, agora ganhou, acabou. Mas eu concordo contigo, o objetivo é revelar bons jogadores e acho que a gente vai ter uma safra boa aí. Eu tô acompanhando alguns jogos, vai ser bem bacana.
Muito bom. Agora é hora do quê? De falar do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. Nosso repórter Thiago Salazar conferiu de pertinho o treino do Timão desta quarta-feira e de quebra esteve também na apresentação oficial do Diego Palacios. Pode rodar. Quarto dia de trabalho do elenco do Corinthians aqui no CT Joaquim Grava, na preparação para a temporada 2024, mas o primeiro com a imprensa liberada para acompanhar a atividade. Dá uma olhada aqui, o pessoal veio em peso. Mais de 60 jornalistas credenciados e liberados para ver de pertinho o trabalho do Mano Menezes, que, aliás, não escondeu o jogo não e já até esboçou um time do Corinthians para esse ano. Quer saber? Então vem dar uma olhada comigo. Primeiro, atenção às caras novas. Hugo, Palacios, Ranielli e Garro já estão trabalhando com o elenco. A maioria deles, aliás, chegou com moral, viu? A gente percebeu isso porque Mano Menezes esboçou o time com Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo, Maicon, Ranielli, Matheus Araújo e Garro, Romero e Yuri Alberto. Mas claro, ainda é muito cedo para cravar escalação. Tem jogador para chegar e o Timão tem muito a trabalhar. Inclusive, à tarde, teve outro treino, mas esse a gente não pôde acompanhar. O que nós vimos de perto também foi essa indireta aí do presidente Augusto Melo antes de Diego Palacios ser apresentado para Fiel. Deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, tá? Tudo que eu falar, eu provo. Tudo que eu falar, eu provo. O que falam, deixam de falar, estão usando o microfone. Se eu for usar isso também, então eu acho que a coisa tem que ser mais direta. E o que eu falo aqui, o que eu falo no microfone, eu provo. Será que foi pro pessoal do Flamengo? Do Gabigol? Será? Bom, certeza mesmo é que o lateral esquerdo equatoriano de 24 anos vai precisar de umas aulinhas, hein? Você entende bem português? Vou tentar falar. Não entendo nada. Nada. Pelo menos Palacios, que estava nos Estados Unidos e assinou o contrato até o fim de 2027, deixou claro qual é a dele no campo. Me gusta mucho atacar, creo que es lo que más me gusta en el fútbol, atacar. Mas e a defesa? No entendí. No entendí. No voy a mentir, no entendi. Tudo bem, vai. Afinal, temos de aguardar para conhecer melhor não só Palacios, mas todo esse time do Corinthians que está sendo montado para 2024. Muito bom. Eu estava assistindo hoje a entrevista, né, depois que ela passou, do Diego Palacios. Ele é bem resenha. Ele realmente não entende português, né? Então ele foi bastante engraçado ali na coletiva. Mas a gente vai pôr aqui na nossa realidade aumentada esse provável time que o Thiago Salazar trouxe pra gente, olha aí. Então, ó, meninos, eu quero que vocês comentem. A gente tem o Cássio no gol, Fagner, Veríssimo, Caetano e o Hugo na lateral esquerda. O Hugo que não foi apresentado ainda oficialmente. Maicon, Ranielli, Garro, Matheus Araújo na frente, Yuri Alberto e Romero. E aí, Bacégio? Esse time titular, né, que foi treinado hoje, mas obviamente podem acontecer aí modificações. Não, um time interessante, uma linha de defesa bastante reformulada, né, em relação ao ano passado, com a entrada do Caetano e também do Hugo. Eu ainda acho que o Gustavo Henrique toma o lugar do Caetano, a dupla de zaga titular será Veríssimo e Gustavo Henrique. Mas, por exemplo, a dupla de volantes Ranielli e Maicon é uma dupla de volantes bastante promissora, com muita qualidade. Tem o Matheus Araújo, tem o Garro, que chega como um grande batedor de faltas, um homem que pode definir jogos em bolas paradas. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Tem muitos jogadores chegando ao Corinthians que a maioria dos torcedores e até nós da imprensa não conhecemos bem. E tá todo mundo na expectativa para saber como esses jogadores vão desempenhar, porque a gente sabe que, por mais que esses jogadores possam já ter mostrado um bom futebol em outros clubes, a gente está falando de Corinthians em um ano de reformulação, de um presidente que chega para romper com todas as práticas que vinham acontecendo no clube nos últimos 16 anos, talvez. Então tem muitas coisas para a gente analisar, mas é um time, por exemplo, renovado, um time mais jovem, um time com qualidade. Eu vejo um time muito técnico e destaque para o Romero, né? O Romero é o peixe do Mano Menezes. Eu acho que agora não fica mais dúvida sobre isso. O Romero era um jogador bem desacreditado antes da chegada do Mano.
E o Mano assume o comando técnico do Corinthians e o Romero começa a ganhar cada vez mais espaço e confiança, e a gente sabe que futebol é muito confiança, e o Romero passou a entregar mais para o Corinthians, né? Fazer gols importantes, então é um jogador que passou a ser mais decisivo a partir do momento que o Mano Menezes deu confiança para ele. E eu acho que ele tende a crescer ainda mais agora, já iniciando com o status de titular uma temporada, né? Fazendo essa pré-temporada já com uma outra perspectiva para o restante do ano. Então, vamos ver. O Corinthians começa com otimismo lá em cima, mas tudo muda na hora que a bola começa a rolar, né? Você tá bem otimista. Você tá bem otimista. Eu não estou nada otimista. Olha, esse time, gente, olhando esse campinho aí, rapaz, tem umas posições aí que tá, olha, calafrios no torcedor corintiano. A lateral esquerda. O Hugo e o Palácios não são jogadores que inspiram muita confiança na Fiel, não. Mas você agora, já que você tocou no nome do Palácios, que foi apresentado, você acha que ele não chega para ser titular? De forma alguma. É um jogador que ele pode vir a provar, claro, pode vir a ser um baita atleta aí com o passar dos dias, com o passar das partidas, mas nesse momento não é um cara que chega para mim, na minha modesta opinião, para ser titular absoluto ali da lateral do Corinthians e pronto, vai tomar a posição e ninguém vai jogar mais. Do meio para frente tenho muitas dúvidas também em relação a esse time do Corinthians. O Garro eu quero esperar um pouquinho também para analisar ele um pouco mais, é um jogador que eu quero aguardar porque, cara, você tinha um Renato Augusto ali no meio. Ah, mas o Renato Augusto não joga sempre. Mas era um grande craque, é um cara que decidia muitos jogos pro Corinthians. O Yuri Alberto não vive uma boa fase. Você tem o Araújo ali, o Matheus Araújo, que é um menino também. O Romero vive de fase. Então, assim, se você for pegar para analisar peça por peça, você tem o Cássio, que é um baita goleiro. O Fagner, eu ainda acredito no futebol dele. Lucas Veríssimo joga demais. Com o Gustavo Henrique, acho que vai formar uma baita dupla. Só que aí começam as incertezas. Lateral esquerda, o próprio Ranieri jogou bem no Cuiabá. Jogava no Cuiabá uma coisa, jogar no Corinthians é outra. Mas então, eu acho que ele vai dar certo, sabia? Eu torço para que dê, porque é um bom jogador. É um cara que joga bem, mas eu quero ver como é que ele vai atuar nesse time do Corinthians. Mas sabe o que me chamou a atenção? Outra coisa é o Cuiabá. Matheus Araújo me chamou a atenção, porque o Rojas e o Fausto, tudo bem que o Fausto é mais para trás, ficaram no banco. Isso. Tudo bem, como a gente falou, são testes, né? Mas o Rojas aí não... O Rojas, ele é um jogador que... Ele é bom, ele tem uma técnica interessante, mas ele não entendeu o que é o Corinthians. Ele não entendeu que, assim, às vezes no Corinthians, você dá um carrinho, dá aquela comemorada ali na lateral, esse cara tem mais valor do que o cara que de repente pega aqui, gira, tal, dá um... Sabe, você tem que entender onde você joga. Ele é um jogador, o Salazar até usou um termo uma vez aqui no Gazeta Esportiva, eu concordo com ele é indolente. Ele é um jogador que às vezes é um meio não me toque e tal. Ele é tecnicamente bom, mas acho que ele ainda não entendeu onde é que ele está jogando nos maiores clubes do Brasil. Nos maiores clubes da América do Sul. Ele precisa sujar o calção, né, Zé? Precisa raspar o bumbum ali no chão, entendeu? É Corinthians, cara. Corinthians é isso, meu irmão. Você tem que entender que você tá no Corinthians. E essas outras peças, esses jogadores sul-americanos que estão jogando agora no Corinthians, eu gosto sempre de aguardar um pouco, porque são caras que no DVD, na minha época era DVD, agora é no YouTube, sei lá onde é. Os caras jogam muito. Mas calma. Porque eu sou sempre a favor de você contratar um argentino, um uruguaio, que seja uma grande promessa, que seja um cara que no futebol local lá todo mundo acredita que ele vai virar um grande craque. Porque você trazer um cara que seja mais um, aí eu não sei, não acho legal. O Fausto Vera se enquadra em todos esses termos Eu acredito que você muito citou. no Fausto Vera. Eu acho que o problema do Fausto Vera foi extra-campo no Corinthians, até baseado em informações do Salazar. Porque bola ele joga bem demais, eu acho que ele é um bom jogador. O próprio Rojas, a questão do Rojas é sujar o calção, como você disse, porque eu acho que tecnicamente ele é um bom atleta. Ó, já tem mais Corinthians, mas vamos falar de Palmeiras um pouquinho também? O hino do Palmeiras aí. O Alexandre Silvestre foi até a academia de futebol hoje e agora, na sua telinha, traz os detalhes da apresentação do Aníbal Moreno no meio-campista, o novo meio-campista do Verdão. Vai daí, Silvia. Eis o novo camisa 5 do Verdão, 5 de ofício. Aníbal Moreno, volantão, primeiro homem de meio campo, aquele que protege a zaga, mas que também sai pro jogo. En Racing hice más de volante central, de 5 solo, pero
Pero bueno, yo estoy a disposición del cuerpo técnico, en la posición que ellos me necesiten, siempre voy a estar a disposición. Número 5 nas costas e 5 anos de contrato. E se precisar, joga de 8. É só o Abel pedir. Reforço que estava no radar do Palmeiras desde a janela do meio do ano de 2023. Estoy acá para competir, soy un competidor, me gusta ganar. Y bueno, lo importante es, como te dijo, el grupo, ganar y bueno, la gente, ojalá me pueda meter en el corazón de la gente y bueno, así que para eso estamos. Já vai se entrosando aos pouquinhos, com um novo ambiente top, estrutura impecável. Las instalaciones del club es impresionante, como decís, una de las mejores de América. No la conocía, pero ya me habían hablado un poco de los que conocían las instalaciones y la verdad me impressionó. Com os novos companheiros, mais afinidade por enquanto com os que falam o mesmo idioma que ele. Siempre me mantengo en contacto con Flaco López, con Piquerés, Gustavo, ahí que nos sentamos juntos. Que bueno, ellos me ayudan mucho con el lenguaje, si bien compartimos todo el día, la verdad, como vuelvo a repetir, me recibieron muy bien, siempre a disposición, y así que nada, de a poquito voy a ir tomando el português e adaptando-me melhor. E num português bem claro, a presidente Leila Pereira, que fez hoje as honras da casa na apresentação do jogador, acho que até queria, mas não falou, apesar da minha insistência, sobre temas palpitantes, como por exemplo o patrocínio da Crefisa na camisa do Verdão, que agora ficou para trás em relação a Corinthians e a Flamengo. Semana que vem a titia deve conceder uma coletiva na academia e, quem sabe, anunciar no mínimo um reajuste do chamado patrocínio Master, conforme prometido meses atrás. Me prove que essa camisa do Corinthians, eles estão pagando 123 milhões, me provem, eu quero ver o documento, eu quero ver o papel. Que eu pago 123 milhões eu aumento, eu sou a patrocinadora, eu sou a presidente, entendeu? Eu pago 123 milhões, mas eu quero que vocês me mostrem o documento. Olha aí, o Silvestre bem tentou, né, Bacejo, tirar ali uma informação. Vocês viram, né, que ele estava ali tentando pescar uma informação de Leila. Mas Leila Pereira só não, né? Ela apresentou o novo reforço, o primeiro reforço do Palmeiras anunciado para 2024. Ontem eu já perguntei para o Zé, então eu vou perguntar para vocês sobre esse negócio do patrocínio, né, do Palmeiras aí. Você acha que a Leila deveria realmente agora igualar o patrocínio de Corinthians, que é, neste momento, o maior patrocínio do Brasil? Ela chamou a responsabilidade para ela, né, nessa entrevista, e agora prometeu vai ter que cumprir, a não ser que ela chegue na entrevista que ela está programando para a semana que vem e fale: ninguém me mostrou os documentos, então eu não tenho obrigação nenhuma de aumentar o patrocínio do Palmeiras, uma vez que eu não tenho provas de que o Corinthians de fato está recebendo 120 milhões de reais por ano, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que o Palmeiras ele se reforça mais uma vez de maneira pontual, estratégica, não vem cedendo à pressão da torcida de novo por estrelas, por jogadores renomados. Eu acho que o palmeirense ele quer ver o clube contratando jogadores de impacto como o Flamengo tem contratado nos últimos tempos, né? E o Palmeiras tem um modelo de gestão diferente do modelo do Flamengo. É tão vitorioso quanto, mas talvez, não diria responsável, porque embora o Flamengo gaste muito, o Flamengo gasta porque pode gastar. Mas são contratações mais modestas, mais pés no chão e que podem render esportivamente tanto quanto estrelas do Flamengo, vamos colocar assim. O Palmeiras ele tem feito um trabalho de base exemplar, então muitos dos reforços necessários têm saído da base. O Abel Ferreira acabou de ganhar um campeonato brasileiro contando muito com esses jovens jogadores. E quando precisa de uma peça ou outra, vai ao mercado e contrata jogadores que talvez não sejam renomados, mas que já se provaram no futebol sul-americano. O Aníbal Moreno é um caso, jogava no Racing. O Bruno Rodrigues, que vem do Cruzeiro, também jogou muita bola por lá. E o Caio Paulista também se consolidou como um dos principais laterais esquerdos do país, jogando pelo São Paulo, sendo campeão da Copa do Brasil. Enfim, então são contratações pontuais, estratégicas, mas que eu vejo que podem aportar muito
ao elenco. Quanto ao patrocínio, eu espero que na coletiva da semana que vem a Leila aumente o patrocínio do Palmeiras conforme ela prometeu, a não ser que ela utilize a desculpa de que não recebeu os documentos atestando que o Corinthians está ganhando essa bolada toda. Tia Leila é menina esperta, vamos ver o que ela vai aprontar. Ela vai aprontar alguma com certeza absoluta, pode ter certeza. Agora, é o seguinte, em relação ao Aníbal, eu acho um bom jogador. Você falava aí sobre a relação contratações Flamengo, Palmeiras. O problema é que assim, o Palmeiras vai lá, contrata o Aníbal, contrata o Bruno, e o Flamengo vai lá e traz o De La Cruz. Aí o torcedor do Palmeiras fica com, oh meu Deus do céu, mas não é possível. Só que aí você vai criticar o Palmeiras. Ganhou um monte de coisa aí nos últimos anos. Ganhou o brasileiro. Mas é igual o Marcelo falou, né? São diferentes tipos de gestões aí nesse quesito. Exato, não tem e como... as duas dão certo. Exato, não tem como você criticar o Palmeiras porque o Palmeiras ganha. O torcedor, ele fica bravo porque ele quer grandes nomes. Óbvio, todo torcedor quer grandes nomes no seu clube. Só que não dá pra criticar, gente. Porque vai criticar? Os caras ganham. A tia Leila vai lá e fala, e ganha. Então fica complicado você fazer algum tipo de crítica. Obviamente que os torcedores querem grandes atletas, como eu disse aqui anteriormente. Só que a partir do momento que você dá resultado com o que você tem, fica difícil. Fica difícil o próprio torcedor criticar. O Aníbal é um bom jogador, o Palmeiras perdeu lá atrás o timing na hora da contratação, conseguiu agora fechar com esse atleta, mas eu acho que não é o mesmo nível do Danilo, por exemplo, que saiu. O Danilo é mais jogador. O Palmeiras vai lá, repõe, precisava repor esse camisa 5, mas de um nível um pouco abaixo. Não tão abaixo, mas ainda um nível inferior em relação ao Danilo. Mas vai ser titular o Aníbal? Acho que num primeiro momento vem para brigar. Não vem para ser titular. Ele até falou na coletiva sobre jogar junto com o Zé Rafael, aprender com o Zé Rafael. Exato. O Zé Rafael não sai. Mas vai tirar o Zé Rafael? O Abel inventou ele de 5, onde tá comendo a bola? Vai tirar ele? Não tem como. Mas aí ele pode voltar a ser 8, que também sempre jogou muito bem como 8. Mas tem um negócio aí que falam que em time que tá ganhando, essa é nova, hein? Não se mexe, como é que vai mexer? Pode mexer um pouco. O Zé Rafael tá suspenso, de repente o Aníbal entra ali. O Abel também é um baita treinador, tudo que ele fizer... Ele vai saber mexer, né? A gente sabe que ali também tem Richard Rios, tem Gabriel Menino, que renovou recentemente. Então, assim, é um quebra-cabeça aí, mas pra torcida é bom, né? Um reforço que você gostaria de ter trazido e consegue, depois de um tempo, né, Bacégio, realmente confirmar, né? Até porque o calendário do Palmeiras vai ser cheio de jogos. Mais uma vez, o Palmeiras vai disputar muitas partidas ao longo do ano. E o Abel Ferreira não vai conseguir colocar o time titular, os 11 ideais, partida após partida. Vai ter jogo que ele vai precisar poupar um ou outro atleta, e aí é que entra essa pluralidade do elenco, né? É importante o Palmeiras ter bons reservas, bons substitutos, para não sofrer quando precisa colocar em campo uma formação alternativa. É isso que tem permitido grandes clubes do Brasil brigar em diferentes frentes. O Palmeiras é um desses clubes, e com essas contratações, com a chegada desses atletas, a tendência é que o Palmeiras siga mais forte e cada vez mais brigando nas mais diferentes frentes da temporada. E agora a gente vai mudar um pouco de assunto aqui. A CBF oficializou o Dorival Júnior como novo técnico da seleção brasileira. O novo comandante da Amarelinha será apresentado de maneira oficial amanhã pela tarde na sede da Confederação Brasileira de Futebol. O Dorival vai falar oficialmente pela primeira vez como técnico do Brasil e concederá entrevista coletiva. A estreia do ex-treinador do São Paulo será em março, em amistosos marcados pela CBF contra a Inglaterra e Espanha. Fernando Diniz, vale lembrar, foi demitido do cargo após a volta de Edinaldo Rodrigues à presidência da entidade. Olha, gente, e aí? O sonho do Dorival Júnior vai ser... Já foi realizado, mas vai ser de forma carimbado amanhã, né? Com a apresentação dele na CBF. Ele é um treinador que vai estrear na seleção brasileira já com 2 paradas duríssimas. 2 europeus pela frente, Espanha em Madrid e a Inglaterra lá na Inglaterra. Então, e ainda sem o Neymar, né, que é a grande referência técnica dessa geração. Ainda bem. Então, tudo convergindo pro Dorival Júnior estrear com bastante dificuldade na seleção brasileira, porque a seleção não vive um bom momento. Está em 6º nas eliminatórias, se classificam 6 e o 7º vai para a repescagem, ou seja, o Brasil hoje é o dono da última vaga para a Copa do Mundo. E sem o Neymar, que ainda deve voltar só no 2º semestre.
Então o Dorival Júnior precisa fazer um trabalho de resgate. Ao mesmo tempo que é difícil, eu acho que a pressão ela diminui quando a gente para pensar que a seleção não vive um bom momento, ou seja, você assumindo um time que está lá embaixo, para você fazer ele subir um pouquinho, sair do fundo do poço, não é tão difícil. O problema talvez seja pegar um time que está voando e ter que manter aquele alto nível de desempenho, que não é o caso da seleção agora. Então isso talvez ajude o Dorival, porque uma coisinha ou outra que dê certo já vai fazer a seleção respirar. Uma vitória por 1-0, uma vitória por 2-1 contra um europeu já recupera talvez a autoestima do grupo, dá confiança para o Dorival e sua comissão, dá prosseguimento ao trabalho e as perspectivas começam a melhorar, até já pensando também em Copa América no meio do ano, que a gente sabe que é a grande competição que a seleção vai disputar antes da Copa do Mundo de 2026. Eu vejo a Copa América desse ano como um bom termômetro para o Brasil em relação aos atuais campeões do mundo, a Argentina, que é a grande favorita para conquistar a Copa América, e a gente viu no jogo contra a Argentina no Maracanã, não houve uma diferença muito grande técnica, o jogo foi bem parelho, 1-0 e tal, mas foi simbólico, né? Foi sintomático. Uma vitória da Argentina dentro do Maracanã, depois daquela enorme confusão nas arquibancadas, só mostra que a Argentina tem um time muito mais sólido, muito mais pronto do que a seleção brasileira pós-Tite. Tem duas coisas que eu gosto muito no Dorival. Ele é um cara que lê muito bem o jogo e ele é um ótimo gestor de pessoas. E hoje em dia, para você ser técnico, para você ser um cara que está numa posição de chefia, você tem que saber gerenciar pessoas e ele sabe fazer isso muito bem. Eu gostei muito da escolha do Dorival, ele é o melhor técnico brasileiro que nós temos, o Tite é muito bom também, o Tite eu ainda vejo ele num nível acima do Dorival, mas o Tite estava muito desgastado na seleção, então acho natural essa troca. Não tendo a possibilidade de manter o Tite, eu achei que a escolha pelo Dorival foi a mais acertada, apesar de achar que o Mourinho cairia como uma luva nessa seleção, seria um sonho, assim. Concordo. Particularmente para mim, ver o Mourinho na seleção brasileira, eu acho que ia ser um casamento, assim, perfeito, genial. Mas, não tendo o Mourinho também aí na disponibilidade, o Dorival foi uma baita escolha, um cara que eu gosto muito, a gente teve o dia a dia do São Paulo, toda a sorte do mundo para ele. E traz o Hexa, só isso que eu peço para você. E já que a gente está falando de Dorival, que nos leva a falar de São Paulo, né? Não existe dupla melhor para falar do Tricolor do que os membros da nossa bancada hoje aqui. Ô Zé Paz, como é que tá a busca do Tricolor por um novo treinador? Já que a gente está falando aqui, né? O Dorival foi embora para a seleção brasileira. Conta tudo aí pra gente. O São Paulo, né, Bacete, tá parecendo empresa de RH, só na entrevista ali. Entrevista pra cá, como você se vê daqui a 10 anos, qual que é seu pior defeito. Tá entrevistando. Qual a sua pretensão salarial? Pretensão salarial. Essa pergunta pro São Paulo é importante. Qual a sua pretensão salarial? Deixa eu ver seu currículo. Vai definir aqui, muita coisa. Quantos anos você tem, qual que é seu currículo. Tá sim. Então tá entrevistando bastante. A Joana de Assis, nossa amiga lá do Grupo Globo, trouxe a informação de que o São Paulo, o André Hernan também falou que o São Paulo está conversando com o Paulo Pesolano, né, um técnico uruguaio, treinou recentemente o Cruzeiro, está lá no Valladolid da Espanha. É um treinador de 40 anos, conquistou a Série B aqui com o Cruzeiro, conquistou também a Série B lá com o Liverpool do Uruguai, não o Liverpool da Inglaterra, e tá lá na segunda divisão com o Valladolid da Espanha, que é do Ronaldo Fenômeno. Vamos ver os números, aproveitando Temos então que você está falando aí, dele. né, diretor? A gente tem uns números aqui. Diretor, coloca na tela pra gente trazer para vocês aí, ó. O Paulo Pesolano, então, no Cruzeiro, são 68 jogos, 38 vitórias, 13 empates, 17 derrotas, um aproveitamento aí de 62,2% em 14 meses no comando da Raposa, que foi campeã da Série B. Na Série B de 2022, eu acompanhei bastante, infelizmente, essa competição, Marina. Ele voou, o Cruzeiro jogou bem demais, mas é aquilo, é um nível menor do que o nível que a gente tem na Série A do Campeonato Brasileiro, isso é óbvio. Ele tem 40 anos, é um treinador, né, como eu disse, ainda tem um currículo, tá começando, tal, é um nome que não me agrada muito. Eu ia te perguntar isso, inclusive. Não é um nome que me agrada. Ontem a gente falou aqui do Zubeldia, né, do técnico argentino que estava lá na LDU, é um nome que eu acho mais interessante do que o Pesolano nesse momento. E aí, claro, falam-se em vários outros nomes gringos, o Pedro Martins está lá no Algarrafa, enfim, agora é aquilo, é muita entrevista, é muita especulação, conversas, mas aquilo que a gente sabe o São Paulo tem uma pressa, mas quer ser
certeiro. Por quê? O planejamento era todo em cima do Dorival, perdeu o Dorival. O São Paulo sabe que começar a temporada sem um treinador já para o Campeonato Paulista, tendo que rever um planejamento inteiro, isso é muito prejudicial para a sequência da temporada. Então o São Paulo quer acertar e até por isso está fazendo essa série de entrevistas aí, como fez lá quando contratou o Crespo, e deu certo naquela época. Então a gente torce também, claro, para que dê certo agora e que o São Paulo não tenha problemas aí nessa temporada, que é uma temporada super importante. Tem volta de Copa Libertadores para o São Paulo. São Paulo tem o Rames Rodrigues, Lucas, Caleri, contratou Ferreirinha, Luciano, grandes jogadores no seu elenco e a gente espera que dê tudo certo, né, Bacégio? Não, e é curioso, né, Zé, porque o São Paulo vai entrevistando vários treinadores e a gente vê que, por exemplo, o Luiz Ubeldia, que era um dos mais cotados para assumir o comando técnico do São Paulo, ex-treinador da LDU, foi um treinador que conseguiu eliminar o próprio São Paulo do Dorival Júnior da Sul-Americana e venceu o Fortaleza do Vojvoda, que era o plano A da diretoria do São Paulo. Então é um técnico que já se provou tanto contra o próprio Dorival quanto contra o Vojvoda, que era o grande sonho da diretoria do São Paulo. Eu vejo o Zubeldia como um treinador capaz, já se mostrou capaz. Eu gosto também. E também financeiramente viável. É um treinador que, pelo que a gente conversa com pessoas que estão ligadas aí ao São Paulo, é um treinador mais barato do que seria, por exemplo, um Pedro Martins, que hoje está no Al Garrafa do Catar, que muito provavelmente deve pagar uma boa grana para ele treinar o clube por lá. Ele seria mais barato que o Pesolano? Não sei, tem que ver a multa rescisória, né? Tem multa. Porque o Zubeldia, ele tá livre no mercado. O Pesolano tem a multa rescisória, é o técnico do Valladolid. O Valladolid é o 4º colocado da 2ª divisão espanhola. Tá na briga direta pelo acesso, pelo retorno à 1ª divisão do Campeonato Espanhol. E eu não sei se o Ronaldo e toda a alta cúpula do Real Valladolid vai querer abrir mão do Pesolano. Vai talvez flexibilizar o pagamento da multa para o São Paulo, sendo que o Valladolid está com grandes chances de retornar à elite do futebol espanhol. Mas o Pesolano tem contrato só até o meio do ano. Só até o meio do ano, mas talvez o Valladolid vai falar, fica, cumpra seu contrato. Ou então o São Paulo que pague a multa rescisória, que não deve ser barata, considerando que a gente está falando de um clube europeu. Muito bom, gente. Esse é o debate aí, né? Os nomes vão aparecendo no São Paulo. O contato agora é lá na nossa redação de esportes com a Letícia Contier. Boa noite, Lê. Traz pra gente as últimas atualizações do Peixe, por favor, que também teve apresentação hoje por lá, né? Boa noite, pois hoje o Santos tem muito assunto por aqui. Eu quero começar falando sobre as apresentações dos reforços, começando por ele, Juliano, o meia que chega pelo contrato de 1 ano com opção de renovação por mais 12 meses. Ele que era do Corinthians, aí é claro que ele falou sobre essa saída do ex-clube e também pela opção dele, né, de vestir a camisa do Santos. Fala, Juliano. Primeiro eu entendi que o meu ciclo no Corinthians havia terminado. Eu tive 2 anos e meio de muito aprendizado, de muito crescimento, e eu sou grato ao clube por ter aberto as portas. Então o desafio de você vir para um clube tão grande que precisa se reconstruir e você ter o privilégio de você poder fazer parte dessa reconstrução, eu acho que não havia possibilidade melhor ou desafio maior para mim nesse momento. Poderia ter optado por outras opções, poderia ter ido para outros lugares, mas eu sou um cara movido a desafio, sou um cara que gosto da dificuldade e eu espero poder ajudar o Santos a voltar ao lugar que o Santos nunca deveria ter saído. Bom, além do Juliano, também foi apresentado hoje o Rainer, atleta de 28 anos, que é lateral direito e chega por empréstimo de uma temporada, então ele pertence ao Azures do Paraná. E aí é claro que o Rainer falou sobre a reação da mãe dele, né? A gente vai ver já a reação da mãe dele ao saber que ele estava indo para o Santos e também a disputa entre ele e a Derlan pela lateral. Pode falar, Rainer. Quando o meu empresário falou comigo que tinha a possibilidade de eu vir para o Santos, eu não pensei 2 vezes. Que é o Santos. O Santos é gigante. E eu me sinto muito honrado de estar aqui. Que quando eu contei para minha mãe que o Santos tinha a possibilidade de eu vir para o Santos,
o olho dela brilha. O Aderlan é um cara de muita experiência, já vi muitos jogos dele, ele é muito bom e acredito que ele vai me ajudar muito nisso. Na temporada passada atuei pouco por opções do clube também, aí acabei não jogando muito, mas acredito que eu e o Aderlan vai ser uma disputa sadia, uma disputa gostosa, que a gente vai estar ali um ajudando o outro com certeza, ele muito mais me ajudando. A gente conversa bastante sobre isso. Acredito que vai ser muito bom para o Santos também. Bom, muito legal a gente ver aí a reação dos jogadores muito empolgados, né, em vestir essa camisa de peso mesmo nesse momento de dificuldade. E agora eu queria falar sobre 2 jogadores que permanecem no clube. Começando por Messias, que já estava treinando e aceitou reduzir o salário, e também João Basso. O João Basso, a situação era um pouquinho diferente, né? Porque no dia da reapresentação dele, do Santos, né, no geral, ele foi liberado porque tinha essa questão salarial. Mas hoje o Santos acertou com o João Basso, então, em reduzir o salário, e o jogador permanece. E também tem jogador de saída. Lucas Lima deve sair do Peixe. O Santos acertou o empréstimo por uma temporada do jogador para o Sport. Lembrando aqui que Lucas Lima é o segundo jogador que mais atuou em 2023 pelo Peixe. E rapidinho, antes de devolver, eu queria mandar um recado para minha mãe. Hoje é dia 10 de janeiro e hoje é aniversário dela. Então um grande beijo, mãe, te amo muito, um abraço bem forte, parabéns. Eu devolvo para vocês para comentarem todos esses assuntos aí do Santos. Valeu, Lê. A gente começa comentando, mandando um beijo pra mãe da Letícia também, que tá fazendo aniversário hoje, tudo de bom. Agora vamos falar do Santos, porque aí a Lê trouxe várias informações. Primeiro, permanência de 2 zagueiros, então Messias e João Basso, considero um acerto. E Juliano chega para ser titular, Bacégio? Eu acho que nesse time do Santos chega. Tem total capacidade, não à toa ele deve herdar a 10 do Santos, né? Eu acho que isso até já foi confirmado, se eu não me engano. Todos foram apresentados com a camisa 10. Todos foram apresentados com a camisa 10, mas eu vi que o Juliano ele falou na entrevista coletiva sobre a possibilidade de ele herdar a camisa 10, pelo menos no Campeonato Paulista, porque na Série B o Santos não vai utilizar a camisa 10, É isso. Seria interessante. O Juliano é um jogador que tem passagem por seleção brasileira, a qualidade dele é incontestável. Há quem conteste um pouco a parte física, o quanto ele pode entregar em termos físicos, e a gente sabe que o futebol é muito físico, ainda mais na Série B, que é um jogo mais disputado, em campos que não são tão bons, mas de qualquer maneira eu vejo com bons olhos a contratação do Juliano. Não sei o que o Zé pensa, porque tem muito corintiano criticando o Juliano desde que ele chegou ao Corinthians. E quando ele saiu do Corinthians, muito corintiano comemorou a saída dele. Mas para o Santos eu vejo que é uma peça interessante. O Juliano, assim como o Gil, eles tiveram altos e baixos no Corinthians. Eu entendo que eles ainda podem agregar alguma coisa nesse time do Santos, especialmente porque vai ter um jogo de Série B, um jogo que tecnicamente é inferior ao da Série A. Agora, a notícia pro torcedor do Santos, Marina, Bacégio, meu irmão, é a saída do Lucas Lima. Nossa senhora, gente, mas o Santos tá em festa lá, o pessoal dá fogos e tudo. Porque, gente, o Lucas Lima, o que ele fez esse ano pelo Santos? E quando ele foi contratado, naquele, né, poxa, a gente precisa de um cara técnico aqui, um meia, tá faltando. Eu, à época, acreditei que o Lucas Lima fosse dar alguma coisa, fosse conseguir jogar alguma coisa inocente aqui, mas né? nesse time bagunçado do Santos era... Mas nem time arrumado, Bacégio, nem time arrumado o Lucas Lima vai conseguir jogar. Ele não quer mais. Outra notícia para o torcedor santista também ficar feliz e soltar fogos é o fato de muitos jogadores se adequarem à política salarial nova do Santos na Série B, aceitaram uma redução salarial, imagino eu, que até significativa, para continuar no Santos e ajudar o Santos a retornar à elite. João Basso, Messias, todos esses jogadores, parabéns, porque no futebol de hoje, que a gente sabe que o que manda é o dinheiro, jogadores aceitarem a redução salarial em prol de uma causa maior, é de fato de se aplaudir. Mas acho que passou muito pela cabeça deles. Poxa, a gente estava aqui quando caiu, a gente tem que estar aqui para tentar ajudar a voltar. Bacana, acho legal. Muito legal.
Muito bom. E o Salazar volta aqui no programa para falar sobre a situação envolvendo Corinthians, PSG e o volante Moscardo. Será que tem chance do negócio melar? Além disso, tudo sobre a chegada de possíveis reforços ao timão. Confere aí. Bom, pessoal, enquanto o Mano Menezes trabalha com o que tem, a gente pode atualizar as informações de bastidores, né? Vamos começar falando do Gustavo Henrique, porque esse aí tá todo acertado com o Corinthians, desembarcou em São Paulo na manhã de hoje, vem agora para fazer exames médicos, assinar contrato, é reforço do Corinthians, a gente já pode confirmar. Quem a gente não pode confirmar, mas pode adiantar que o Corinthians está sim atrás, negociando, apresentando propostas, são Rafael Borré, centroavante colombiano que está lá na Alemanha, Caio Alexandre, volante do Fortaleza, e Luiz Henrique, atacante do Betis da Espanha. No momento, o Corinthians está investindo aí todas as suas forças para tentar trazer esses 3 jogadores para a temporada de 2024. Em relação ao zagueiro Félix Torres e também ao volante Eric do Atlético Paranaense, o diretor de futebol Rubão foi curto e grosso hoje aqui, depois da entrevista coletiva do Palácios. Vamos ouvir. Eu vou ser bem objetivo aqui, vou nominar a pessoa. O empresário do Eric está falando toda hora que a gente está fazendo proposta para o Eric, não é verdade. Não tem uma proposta do Corinthians pelo Eric. Tá? Deixar bem claro isso. Ele está tentando valorizar o jogador. Infelizmente, isso acontece. Não tem nenhuma proposta do Corinthians pelo Eric. A novela Torres acabou, tá? Chega amanhã. Tá bom? Chega amanhã. Bom, tá aí então, Félix Torres confirmado pela diretoria do Corinthians, o Eric negado, recusado aí pela diretoria do Corinthians, pelo menos é o que disse o Rubão. Mas vamos falar de um caso um pouquinho mais polêmico e delicado, é sobre o Moscardo. A venda que ainda não aconteceu. O Moscardo está lá na França, né? Ele está junto com o staff dele, conversando com os dirigentes do PSG, porque o Moscardo acabou não sendo aprovado nos exames médicos, vai ter que passar por uma cirurgia no pé esquerdo, ali numa região do tornozelo, para corrigir um problema ósseo. A princípio, tudo certo, vai fazer a cirurgia, vai assinar contrato, mas o Corinthians está incomodado com essa situação. A pressão do Corinthians é a seguinte: o Corinthians quer que o PSG assine o contrato até o final dessa semana. O Corinthians não quer mais ficar postergando essa situação, quer que assine o contrato da venda, senão o Corinthians vai solicitar o retorno do Moscardo para utilizar ele aqui, para ficar, para utilizar no elenco da temporada 2024. Então a gente vai ter que aguardar. Do lado de lá, há muita confiança de que o contrato vai ser assinado independentemente da cirurgia. O que chega de informação é até de que esse contrato vai ser assinado antes da cirurgia. Mas será que vai ser assinado ainda essa semana? A gente vai ter que aguardar, porque o Corinthians está pressionando, quer que tudo seja resolvido essa semana, senão promete pedir o retorno do Moscardo aqui para o elenco de Mano Menezes. Lembrando que a venda foi acertada em 20 milhões de euros, sem contar 2 milhões de bonificação, né? E o Moscardo assinaria com o PSG por 5 temporadas. Tem também uma discussão de uma cláusula que o PSG está querendo colocar para, de repente, poder melar o negócio, devolver o Moscardo, se ele não se recuperar bem dessa cirurgia. E o Corinthians, claro, não quer saber dessa cláusula. Enfim, discussões sérias, importantes, que podem confirmar ou até melar essa venda do Moscardo ao PSG, e tudo, segundo a diretoria do Corinthians aqui, tem que ser resolvido até o fim dessa semana. Tá certo, gente? Fiquem aí então com essa metralhadora de informações do Corinthians para vocês debaterem. Um abraço. É realmente uma metralhadora. Vamos começar falando então desse Moscardo do PSG? Um embrólio aí, hein, Zé? Fica uma situação até chata, a gente comentava aqui nos bastidores, pro próprio Moscardo, né? Você cria uma expectativa de jogar no Paris Saint-Germain, um dos maiores clubes hoje lá da Europa, com muito investimento, jogar com o Mbappé. E aí vem essa situação. A gente torce para que tudo se resolva, porque é um bom menino, um cara que joga muita bola. Agora, olhando pelo lado do Corinthians, o presidente Augusto Melo já disse que não queria vender, que foi meio que envolvido ali pela gestão anterior, levado a vender o Moscardo, e agora pode ter então um jogador. É bem verdade que vai precisar passar por uma cirurgia para corrigir um problema no pé, mas depois vai ficar à disposição. Vai ficar à disposição do técnico Mano Menezes, e tem muita bola para ser titular. Dentro do campinho ali que o Salazar trouxe pra gente, o Moscardo briga e briga bem para ser titular desse time. A gente torce para que tudo corra como foi combinado, porque pro Moscardo seria uma tristeza muito grande, né? Você tá todo apalavrado, tal, tudo certo, vai para lá e
é uma frustração muito grande para o menino, né? Para o Moscardo essa notícia caiu como uma bomba, mas para o Augusto Melo talvez possa ser a melhor coisa que aconteceu na gestão dele até agora, porque se ele fazia tanto questão da permanência do Moscardo por acreditar que ele vale mais do que 20 milhões de euros, que foi o valor da venda do jogador para o PSG, então se o PSG não vai assinar um contrato com o jogador porque o jogador vai passar por uma cirurgia, solicita o retorno do jogador, não conclui a venda para o PSG. Tá certo que o Corinthians precisa de dinheiro para arcar com alguns compromissos logo no início do ano e estava contando com a venda do Moscardo, inclusive até para acertar a situação do Matias Rojas em relação ao atraso, né, no pagamento de direitos de imagem e tudo mais. Essa grana do Moscardo é uma grana que está nos planos da diretoria para usar para resolver esse problema. Essa grana não entrando, fica esse problema no ar, mas por outro lado o Corinthians pode voltar a contar com o Moscardo e talvez, quem sabe, valorizar o jogador para lá na próxima janela vender até por um valor superior, seja para o PSG ou para qualquer outro clube. Agora, o Corinthians não para nessa janela de transferências, né? É incrível a quantidade de nomes e de propostas que a gente vê. Corinthians procura, faz proposta por esse. Se chegar todo mundo, né, Zé? Não, se chegar Caio Alexandre, Borré, que também está negociando com o Inter, e Luiz Henrique, aí o time sobe muito de patamar. A imprensa argentina já está dando que o Borré vai para o Internacional. Exato, aqui no Brasil ainda não chegou essa informação, mas Nossa, lá mas é isso, o né? nível do time ia subir demais. Aquele campinho que a gente mostrou aqui ia mudar tudo. Ia mudar, né? Nossa senhora, ia mudar pra caramba. E já que a gente está falando de mercado, vamos fazer mais um contato com a Lê aqui, a nossa querida Letícia Pontier, e dessa vez para falar mais no geral, né? Não só daqui dos paulistas. Quais são as boas novas, Lê? Pois é, mas chego aqui então para falar do mercado da bola, que está sempre rendendo muito assunto para a gente. E eu começo pelo Grêmio, que anunciou hoje a chegada do goleiro Marquezin. Ele, que é um atleta argentino de 35 anos, pertencia ao Celta de Vigo e ele tem 11 títulos aí no currículo dele, né? Então o Marquezin deve chegar aí nos próximos dias lá em Porto Alegre para realizar exames e assinar o contrato, que deve ser até o final de 2025. Outro clube que também anunciou um reforço hoje foi o Cuiabá. É a chegada do zagueiro Bruno Alves. Sim, o Bruno Alves, que pertenceu ao São Paulo, pertenceu ao Grêmio, agora é do Cuiabá por uma temporada. E aí, um assunto que já não é tão legal aqui da gente falar, mas a gente precisa falar, é a saída do Rodrigo Moledo do Internacional. O Rodrigo Moledo fez um exame lá em maio do ano passado que acusou no doping. Foi o uso de um anabolizante aí para ganho de massa muscular que foi acusado, e aí em outubro saiu a punição do Rodrigo Moledo e ele não pôde mais entrar ali nas dependências do Internacional, e ele não atua então desde junho. Então Rodrigo Moledo não faz mais parte do Inter, Má. Muito obrigada, Lê, pelas informações aí. Meninos, rapidamente, vocês conhecem muito bem o Bruno Alves, né? Foi anunciado pelo Cuiabá. Como a experiência dele aí, Bacégio, pode ajudar? Não, de fato, um jogador que passou pelo São Paulo, passou pelo Grêmio, grandes clubes do futebol brasileiro, certamente vai agregar muito ao elenco do Cuiabá, que é um clube que vem fazendo campanhas interessantes, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, é um clube que ano após ano vem se estruturando cada vez mais para competir até na parte de cima da tabela. Esse ano, por exemplo, quase terminou o Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela, ficou em 12º, se eu não me engano, logo atrás do São Paulo. Então, sem dúvida, vai agregar demais. É um jogador que saiu do Grêmio, a gente até viu notícias de que o Bruno Alves teria sido oferecido ao São Paulo para retornar ao clube, mas o São Paulo tem outros planos para o sistema defensivo, não faltam opções por lá, e eu acho que o Bruno Alves no Cuiabá tem tudo para dar certo. É um casamento bom para as duas partes. Acho que não era o momento do São Paulo recontratar o Bruno Alves, já está em um outro momento de carreira, o São Paulo em um outro momento, um outro timing também. Acho que para o Cuiabá é uma contratação interessante, porque é um jogador experiente, pode passar uma calma ali para o sistema defensivo do Cuiabá, né? O Cuiabá tentando aí ficar cada vez mais na Série A, se sedimentar, como a gente costuma brincar. Então, acho uma contratação interessante. Muito bom. Vamos para o resultado da enquete, então? Onde deve ocorrer a final da Supercopa do Brasil? E a maioria respondeu que não deve ser nem no Maracanã, nem no Mineirão. Então, com 37% dos votos, deve ser em outro estádio. E aí, o outro estádio, cada um
pensa Santiago em casa Bernabéu. qual é, né? Mas aqui apita... Leva pra Miami. Vai pra fora. Apita o árbitro, porque aqui é fim de papo no Gazeta Esportiva. Mas amanhã, calma, minha gente, que tem mais. Um beijo pro Bacégio, um beijo Zé Paz, um beijo pra vocês aí de casa. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.